Bem-vindos ao nosso programa Diálogo sobre a Vida, em que eu, Eduardo Weaver e Marcos Rezende conversamos sobre os ensinamentos e a obra de Jiddu Krishnamurti. E hoje o tema da nossa conversa é vida e morte, um tema fascinante que sempre esteve entre os temas mais abordados pelo Krishnamurti nas suas palestras, nos seus livros. E eu gostaria de trazer para o começo desse nosso diálogo uma afirmativa que está num livro que está para ser lançado, inclusive, pela Editora Teosófica, que é um livro do P. Krishna sobre o Krishnamurti e a experiência que ele teve durante a vida com o Krishnamurti. E na introdução desse livro, o Ravi Ravindra, que também é um amigo que conheceu bastante o Krishnamurti, um amigo do P. Krishna, ele cita uma definição que o próprio Krishnamurti dá sobre o seu ensinamento. E é muito interessante essa definição, e eu gostaria que nós refletíssemos sobre ela. Então a definição é o seguinte: é uma tentativa sem esforço de viver com a morte num silêncio sem futuro. Eu vou repetir. É uma tentativa sem esforço de viver com a morte num silêncio sem futuro. Então, Márcio, eu queria que a gente investigasse um pouco o que o Krishnamurti quis dizer com essa frase, definindo o seu próprio ensinamento. Essas colocações do Krishnamurti, às vezes, elas desconcertam a gente, né? E é importante que fique claro para o telespectador que o que quer que a gente fale aqui é a nossa compreensão a respeito desse ensinamento, e não o ensinamento propriamente dito, né? Porque uma coisa bem clara é que o Krishnamurti não tem porta-voz, ele não tem intérpretes oficiais. Então nós aqui gostamos de debater os temas que ele traz à tona dessa maneira livre e deixando claro para o telespectador que é a nossa compreensão. Esse tema de conviver com a morte é um tema assim que volta e meia surge nos textos do Krishnamurti, nas palestras dele, né? Ele diz que você não tem como compreender a vida sem compreender a morte, que elas são um processo único. Agora, essa afirmação ela é muito profunda. Ela leva a um nível assim quase que de meditação, de plenitude, mas não é aquela coisa produzida pelo desejo de estar naquele estado de silêncio. É porque ele já começa dizendo uma tentativa sem esforço, né? Sempre que a gente fala em tentativa, está implícito um esforço para chegar a um determinado objetivo. Quer dizer, quando se diz que é uma tentativa sem esforço, é quase que uma expressão da sua própria vida, né? É uma postura, né? Um enfoque que você dá para a sua vida. E é o fruto de uma compreensão também, né? Quando você compreende alguma coisa, não há esforço. Agora, quando você quer chegar a algum lugar, você quer chegar a algum estado, ainda que psicológico ou espiritual, você imagina uma situação e tenta se mover em direção àquilo que você imaginou. Então, assim, eu acho que compreender a morte implica em compreender o movimento da vida e a transitoriedade dessa dimensão que nós estamos, né? A gente está aqui de passagem, mas a coisa que a gente menos lembra é que estamos aqui de passagem. E aí ele fala viver com a morte, né? Ou seja, a gente não vai estar lembrando da morte, a gente vai estar vivendo com a morte, ou seja, a morte vai estar presente na sua experiência do dia a dia. E na medida que uma pessoa vive com a morte, quer dizer que ela está realmente, continuamente morrendo para o passado. Essa é mais ou menos a colocação do Krishnamurti, né? Que viver com presença, viver com intensidade, é você não deixar que o passado invada o presente e se projete para o futuro, que aí você está realmente inteiro naquele momento. E quando você está inteiro, o passado morreu. É interessante que, para compreender isso aí, a gente tem que compreender essa questão do tempo também, né? Porque o tempo que você pode manifestar a vida,
O único tempo que você pode expressar a vida é o presente ativo, o agora. Você não tem como expressar a vida no passado ou expressar a vida no futuro, até porque você não sabe o que vai ser o futuro. Nenhum de nós sabe se vai estar daqui a um mês, um ano, 10 anos, pode já nem estar nessa dimensão mais, né? Então, esse futuro existe enquanto projeção mental. E esse passado existe enquanto lembrança. Que nem sempre é fiel ao que de fato aconteceu, né? A lembrança é sempre uma interpretação da realidade, né? Pois é, mas o único tempo que existe é o agora. Então, o viver no agora, nesse sentido que ele colocou, sem futuro, né? É plenitude, né? Você pode reparar que os grandes sábios da humanidade, eles viviam plenamente o agora, eles não ficavam especulando o que ia ser o amanhã e tal, né? Isso, às vezes, algumas pessoas, ouvindo isso, elas interpretam, puxa, mas então eu não devo fazer planos, eu não devo pensar no amanhã e tal. A gente tem que ter consciência que a vida material, as coisas se fazem através do tempo, né? Então, tudo que você faz no plano físico, material, você planeja e executa. Mas uma coisa é o mundo material passageiro. Outra coisa é o mundo da consciência, que tem uma outra dimensão. Então, você, para poder entender isso aí, você tem que entender que o único tempo que existe é o agora e ter o desprendimento em relação ao passado e ao futuro. E aí você vive esse agora com muito mais intensidade, com muito mais vitalidade, com muito mais energia, com muito mais sensibilidade, né? Quer dizer, a vida ganha uma dimensão muito diferente dessa vida que é presa entre o passado e o futuro, na busca do prazer, da satisfação, da conquista de objetivos, etc, etc. E você vê que quando você está tentando alguma coisa e você tem assim, muita vontade, muito desejo de chegar lá, de alcançar aquele objetivo, né? Ou seja, você está utilizando um esforço, uma energia extra para chegar a determinado local. Quer dizer, você já tem na sua mente um resultado esperado. Ou seja, existe uma pretensão de chegar ao que quer que seja conseguir um emprego, conseguir sucesso, são muitos os desejos humanos. Agora, quando você está totalmente absorto, totalmente atento para a realidade presente, não há esforço, porque você está aceitando a vida como ela é. E você não está projetando o futuro porque você você sabe que a sua mente é incapaz de definir o que é melhor para você. Que qualquer tentativa que você faça de esperar alguma coisa pode ser frustrada. E que a realidade é sempre muito maior do que a gente pode conceber intelectualmente. Então, esse é um dos pontos mais cruciais, eu acho, no ensinamento do Krishnamurti, é a questão de você não buscar com esforço. Você tem uma tendência, né? uma força interior, vamos dizer assim, que te puxa na direção da realização de alguma coisa. Que nem naquele livro Luz no Caminho está dito que nós devemos ser que nem a flor que se volta para o sol, mas naturalmente, sem aquele anseio, né? Aquela vontade de chegar a algum lugar. Ela se volta para o sol porque esse é o caminho, é o desabrochar natural da flor. E a nossa vida devia ser um desabrochar natural também, em que o desejo não assume, vamos dizer assim, um papel de relevância na busca de chegar a um determinado resultado. É interessante que quando a gente fala nisso, viver sem esforço, pode parecer tão estranho para muita gente, né? Parecer que você vai virar um vegetal, né? Vai viver sem esforço, não vai conquistar nada, não vai chegar a lugar nenhum e tal. Mas é difícil tentar explicar, pelo menos como eu compreendo o que ele quer dizer. A verdade é o seguinte, o padrão de vida da humanidade atual, nessa busca de sucesso, de realização, de atingimento, de dinheiro, de fama, de ser alguém, de deixar a sua marca. Essa é a característica do ser humano do século XXI, né? Cada um quer ser alguém e existe um tremendo culto ao sucesso, né? O sujeito que tem sucesso, ou porque ele ficou muito rico, ou porque ele é famoso e está sempre na televisão, é idolatrado. Onde ele vem, bota tapete vermelho para ele, né?
Um outro que é um Zé Ninguém, um bêbado aí da rua, um mendigo, você nem olha. Então a nossa cultura, ela valoriza o esforço, ela valoriza o atingimento, ela valoriza o sucesso. Só que essa cultura, ela não tem sido capaz de produzir nem a felicidade individual, nem a felicidade coletiva. Ou seja, a vida humana é um conflito tremendo, é o cada um por si, salve-se quem puder, né? Então, essa competição de empresas, de pessoas, de países, de grupos, de times de futebol, de aquele desespero de chegar no topo, né? Cria um mundo extremamente cruel, brutal, injusto, né? Preconceituoso. E as próprias pessoas, quando elas atingem seus objetivos, na hora que elas conseguem ver aquela alegria, aquela felicidade, mas aquela alegria não dura. Logo em seguida, aquilo se esvai e a pessoa já começa a procurar um outro objetivo, porque a felicidade está sempre lá na frente, né? Então, o que ele tenta apontar é uma mudança de consciência que aí, ao invés de você saindo desse jogo psicológico, ao invés de você virar um vegetal, você tem muito mais energia e sensibilidade para a beleza da vida, para a beleza das coisas, para a beleza das pessoas e para a sordidez também. Quer dizer, você entra num outro padrão vibratório em que o seu nível de percepção é outro e você já não está mais nessa corrente do esforço. Exatamente. E essa questão do esforço é muito interessante, porque a nossa cultura toda é baseada na valorização do esforço, né? Uma pessoa esforçada é considerada uma pessoa de valor, né? Porque ela é uma pessoa que está colocando energia, está colocando assim, foco no seu trabalho. Então, o esforço é considerado algo positivo. Mas o Krishnamurti ele tem umas colocações que eu acho assim, muito interessantes e faz a gente refletir bastante sobre a questão do esforço. Porque, na nossa visão, quem não se esforça é preguiçoso. E ele coloca ao contrário, que uma pessoa que se diz disciplinada, ela que é preguiçosa. Porque a disciplina não deve ser uma coisa forçada. Se você tem que fazer um grande esforço para levantar da cama, para fazer yoga, por exemplo, você na realidade é uma pessoa preguiçosa. Porque a coisa mais natural você levanta da cama e aí se você tiver de fazer yoga, que é uma coisa saudável, faz parte da sua rotina, você vai lá e faz. Mas se a pessoa tem que brigar com ela mesma e dizer, não, eu sou disciplinado, então eu vou levantar e fazer a minha yoga, eu vou levantar e fazer a minha meditação, aí sim aquela pessoa que se diz disciplinada, na realidade é uma pessoa preguiçosa que está lutando para superar essa preguiça. Porque a ação pura, ela não precisa de ninguém te dizer faz isso, não faz aquilo, você não precisa pensar para realizar aquilo que é correto, aquilo que é bom e verdadeiro. Deveria ser uma coisa natural do ser humano. Ou seja, a disciplina não pode ser uma coisa imposta, forçada. Tem que ser algo que surge naturalmente, né? Que nem você caminha naturalmente, sem precisar pensar, eu vou dar o próximo passo. Pois é, e quando o sujeito é muito rígido assim, ele está apegado a certos padrões que ele colocou na cabeça e fica se violentando para viver de acordo com esses padrões, né? Então a vida do cara, em vez de ser a expressão natural do ser que ele é, uma expressão espontânea, harmônica, passa a ser uma coisa violenta. Ele está sempre se impondo, se obrigando e de alguma forma se violentando, né? Exatamente. Bom, nós vamos agora dar um pequeno intervalo e já voltamos com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, que hoje nós estamos conversando sobre vida e morte na visão de Krishnamurti. Até já. Retomando o nosso diálogo aqui sobre aspectos da obra de Jiddu Krishnamurti, o Eduardo trouxe hoje uma frase que está colocada numa obra do P. Krishna
em que o Krishnamurti sintetiza o ensinamento dele como uma tentativa de conviver com a morte Sem esforço, num estado de silêncio sem futuro. Né? Então, uma tentativa sem esforço de conviver com a morte num silêncio sem futuro. É algo muito estranho, mas ao mesmo tempo muito profundo. Né? Essa coisa de conviver com a morte, ela realmente é uma coisa sábia. Existe até aquela passagem do Sócrates, né? O diálogo com a morte, né? Em que ele ia ser executado e mostrou uma sabedoria muito profunda na ocasião. Mas a verdade é que nós estamos todos de passagem aqui nesse mundo. Né? Por mais que a gente lute para conquistar coisas, posições, dinheiro, interesse, tem uma hora que tem que largar tudo, tem que deixar tudo. E se a gente aprender a largar desde já, é provável que o sofrimento seja menor. Né? Inclusive é interessante que existe uma tradição na Índia de que o ser humano passa por várias fases, né? E na fase final da vida existe já até na cultura deles, uma tendência daquela pessoa que está chegando à terceira idade e se desapegando das coisas materiais, vai passando as responsabilidades da família para os filhos e netos, os negócios também, e cada vez mais ele vai se voltando para uma vida mais meditativa, mais contemplativa, e vai soltando as amarras, né? Se preparando para a morte. Quer dizer, isso é algo que está muito presente na cultura indiana, mas aqui no Ocidente não, nós queremos acumular até o fim, né? Usufruir até o fim, e brigamos justamente para continuar jovens, para afastar a morte até onde é possível afastar, e não aceitamos essa transformação tão fundamental e não nos preparamos para ela. Você falou do Sócrates, é muito interessante que o Sócrates, ele dizia o seguinte, poxa, os seus discípulos chegaram para ele e falaram assim, agora você está condenado à morte, você está vendo a morte de perto, você não tem nenhum receio da morte. E ele fala que um verdadeiro filósofo é aquele que, durante toda a vida, está se preparando para a morte, está assim, trabalhando mentalmente essa morte, né? Como é que, no momento que ela está assim, diante de si, que ela tá realmente eminente, ele vai mudar de opinião e vai fugir ou querer ter medo da morte? Não faria nenhum sentido, porque a morte é o objetivo final e é o mergulho final de toda a existência. Pois é. E esse conviver com a morte não é uma coisa mórbida. Não é uma coisa de ficar pensando, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não é isso. Né? Esse conviver com a morte é você saber que você está aqui como um passageiro. Você não sabe quando você vai sair dessa dimensão, mas você sabe que isso tudo é temporário. Isso te dá uma outra perspectiva nas relações, né? Tem uma passagem que o Krishnamurti fala assim, você conseguiria ser como um hóspede na sua própria casa? Quer dizer, é uma delicadeza no modo de lidar com a vida, né? De saber que você não é dono de nada, você pode ter até um poder sobre algumas coisas, mas é um poder temporário, porque seja no curso da vida as coisas podem ser retiradas de você, seja na hora que você tem que entregar tudo, porque é a hora de morrer, né? Então essa consciência de que esse mundo aqui é transitório e que nós estamos aqui de passagem e ver a beleza dessa passagem, né? Você se soltar desse medo de querer reter as coisas, de querer controlar, deixar a vida fluir, né? Você passa a ter muito mais energia, muito mais olhos, muito mais ouvido, muito mais sensibilidade para apreciar as coisas maravilhosas que a vida traz, né? A vida é uma coisa muito intensa. E ao mesmo tempo também ser sensível às coisas sórdidas que o ser humano em geral produz, né? Você vê que nós, em vez de agradecermos e nos relacionarmos de uma forma livre e amorosa com as coisas que acontecem e chegam até nós temos a tendência a tentar nos apossar das coisas, das pessoas
E em vez de deixar com que as coisas aconteçam e fluam normalmente, nós nos prendemos. Tem uma historinha que é atribuída ao Buda, né? Que ele estava diante do rio e ele precisava chegar na outra margem. E havia uma canoa ali na beira do rio. Então ele pegou a canoa, atravessou o rio e seguiu adiante. Uma pessoa que é apegada, uma pessoa que está sempre se prendendo a tudo que acontece, né? Ela vê a canoa, diz, opa, essa canoa agora vai ser minha, né? Ela se sente dona da canoa porque a canoa estava lá, abandonada, entre aspas, né? Ela cruza o rio e aí leva a canoa nas costas. Eu acho que a canoa ela era útil enquanto ele precisava atravessar o rio. Uma vez que ele chegou na outra margem, a canoa não tem mais nenhuma serventia. Se ele leva a canoa nas costas, ele está carregando um peso totalmente desnecessário, que vai ser um estorvo, uma dificuldade para ele. E as pessoas fazem justamente isso. Elas não largam a canoa do outro lado, elas continuam levando porque elas se apegam à canoa, porque a canoa lhe trouxe um benefício no momento, mas depois que aquele benefício acabou, vamos adiante, né? Agora o caminho é outro, vamos seguir com outras ferramentas, sempre apreciando o que a vida nos traz e confiando também que a vida vai sempre nos prover aquilo que nós precisamos. Pois é, e é uma grande ilusão, né? Mesmo a pessoa mais rica do mundo, vai chegar uma hora que ela não vai ter nada. E aí? E tudo que nós temos durante a vida nós podemos perder também. Exatamente. Então, se você vê uma flor no caminho, você admira, sente o perfume dela, você não precisa necessariamente arrancar a flor e levar, né? Mas o nosso desejo, a nossa maneira de ser, a gente quer possuir as coisas, quer possuir tudo. Então você não consegue ver um belo carro sem dizer, eu gostaria de ter esse carro. Ou seja, tudo, a mente nossa opera no sentido de ter e reter. Só que o fluxo da vida é uma coisa tão vasta que você retém muito poucas coisas. E se você tiver a consciência da sua mente operando nesse sentido de ter e reter, né, você pode se libertar disso e viver com muito mais intensidade, com muito mais beleza, uma vida que vale a pena ser vivida, né? Eu vejo assim como falta de confiança, né? Você quando quer acumular bens, acumular dinheiro, ter uma conta bancária poupuda, isso quer dizer que você não confia no futuro, você não confia na vida. Você está preocupado, poxa, eu tenho que acumular porque pode ser que lá na frente me falte, né? Se eu começar a distribuir o que eu tenho, eu posso ficar pobre no futuro. Então, aquela preocupação, né, leva essa ganância, né, leva, vamos dizer assim, a você querer para o seu eu tudo aquilo que se puder acumular para garantir o futuro. E esse futuro, na realidade, é uma grande ilusão. As pessoas acham que o futuro é previsível, mas ele é totalmente imprevisível. A única certeza que nós temos é que nós não vamos estar aqui um dia, né, nesse corpo e nessa terra. Essa é a única certeza que todos têm. O resto é totalmente imprevisível. Então, por que acumular tanto, né? E por que não confiar? Acho que a palavra-chave é confiança. A acumulação está ligada ao medo, à incapacidade de confiar na vida. E a vida é mais sábia do que nós, né? Ela sabe o que a gente precisa, ela sabe o que é melhor. Isso não quer dizer que nós vamos ser inertes, mas que a gente tem que se movimentar no fluxo dela com liberdade. Eu queria retomar aquela afirmação do Krishnamurti de síntese do ensinamento, né? Quando ele fala do silêncio sem futuro. O que seria esse silêncio, Eduardo? Pois é, Marcos, esse é um dos pontos mais profundos, que é a chave, talvez, do ensinamento dele. Porque, como nós sabemos, né, a mente é muito tagarela. A mente está sempre buscando ocupar todos os espaços, né? E o silêncio geralmente é considerado uma perda de tempo. Essa é a cultura que nós herdamos e que nós fomos educados. Então, quando você fala num silêncio sem futuro, as duas coisas estão conectadas, porque a mente está buscando um significado, está buscando ocupar o tempo e está buscando um significado para o seu futuro. Então, ela projeta alguma coisa que ela gostaria que acontecesse para ela. Agora, quando existe um silêncio, então não existe projeção, né? Porque o futuro é essa projeção. O futuro é uma criação mental. Não existem certezas para o futuro, existem projeções. E somente no silêncio
é que pode ver realmente uma vivência profunda do aqui e do agora, não é? Repara que toda a obra do Krishnamurti, pelo menos assim eu compreendo, ele sempre volta para o ponto, como opera a nossa mente. Ele fala, no fundo ele está explicando como opera a nossa mente, né? E esse silêncio, ele está apontando para uma dimensão da mente em que não existe esse tagarelar, esse procurar, esse ansiar, esse querer, toda essa especulação mental que a gente vive e que cria esse mundo caótico e faz muitas vezes a nossa própria vida caótica, né? Então, se a gente fala em paz, se a gente fala em harmonia, se a gente fala em felicidade, a gente precisa compreender que existem níveis vibratórios diferentes na nossa própria mente, né? Então, quando a gente compreende que os pensamentos são sempre uma fuga do agora, né? Eles são sempre um voltar aos arquivos da memória para projetar alguma imagem de futuro. O pensamento é sempre esse revolver os arquivos da memória e esse processo de imaginação com base nas predileções e aversões que estão registradas na memória. O pensamento é esse barulho, é essa agitação. E esse barulho e essa agitação mental fazem com que a nossa vida seja uma vida de agitação, de barulho, de confusão. Ao passo que se a gente percebe esse movimento sem lutar contra ele, sem querer reprimi-lo, porque a repressão partiria do próprio pensamento e isso só geraria conflito, né? Então, se a gente percebe esse movimento mental e permite que ele serene, percebe que ele é uma fuga do agora e mergulha no agora, deixando essa função quieta, assim como a gente pode deixar o nosso braço quieto numa hora que a gente está conversando, por exemplo, a gente pode deixar a nossa mente quieta. E quando ela está quieta, desse silêncio surge algo que é sabedoria, que é harmonia, que é inteligência, que é paz, que é amor. Porque você vê que tudo que nós projetamos mentalmente é fruto do passado. Quer dizer, nós tivemos uma série de experiências, lemos muitos livros e tivemos toda uma cultura, né, que nós aprendemos na escola, na universidade e tudo mais. Então, quando você projeta alguma coisa no futuro, essa projeção é fruto do que nós já experimentamos. E não tem relação com assim, aquele universo infinito de possibilidades que a vida nos traz. Quer dizer, por mais que você tenha muita informação acumulada na sua mente, por mais que você tenha acesso a todos esses arquivos, né, vastíssimos que até pela internet você pode acessar, é muita informação, mas ela nunca será capaz de abranger a totalidade das possibilidades que a vida nos traz. Então você querer que a vida seja de uma determinada maneira sempre leva à desilusão, porque ela nunca vai ser exatamente como nós arquitetamos, como nós pensamos. E quando essa projeção é fruto de desejos que tem a ver com os nossos condicionamentos, basicamente, né, com aquilo tudo que nos foi vendido pela propaganda, pela cultura, aí realmente nós estamos projetando uma coisa ainda mais distante da realidade. Então, quando se percebe que a mente é incapaz de chegar lá, de visualizar um futuro que seja realmente possível, né, e realizável, ela se aquieta. E o silêncio é esse momento em que a mente percebe a sua incapacidade de conhecer verdadeiramente as possibilidades todas que a vida nos oferece e, a partir desse silêncio, ela observa. E aí o futuro se faz presente na medida que a vida desabrocha, né? É uma coisa tão bonita você estar atento para o desabrochar da vida, né? Você vê uma criança, que coisa linda, né? Como é que a criança nasce, ela se desenvolve, né? É um desabrochar incrível, né? É um potencial gigantesco que está se desabrochando ali. E nós queremos moldar, queremos definir como é que deve ser, como é que não deve ser. Se a gente reconhece a nossa ignorância, a nossa incapacidade, e como você falou, nós deixamos fluir, deixamos que a vida expresse todo o seu potencial
inclusive através de nós, aí realmente a vida muda de figura, né? Aí o silêncio passa a ser algo que está presente na nossa mente, mesmo quando nós estamos agindo. Pois é, nós vamos encerrar esse programa convidando você, telespectador, a estar conosco nos próximos programas e também, se quiser, se puder, mergulhar por si próprio para conhecer a obra de Jiddu Krishnamurti. É uma obra revolucionária, mas que faz uma diferença muito grande nas nossas vidas. Um abraço, até a próxima.